Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada nós conversamos um pouco sobre o princípio das teogonias, né? Nós conversamos sobre Urano e Gaia e como o filho deles, Crono, ele venceu o pai na verdade não era nem numa disputa, né? Mas naquela situação de o pai sempre aprisionar os filhos que tinha com Gaia no interior, nas profundezas da terra, né? E aí Crono foi o aliado da mãe para vencer o pai. Vencedor de Urano, Crono se tornou o senhor todo-poderoso do universo. Só que em vez de beneficiar os seus parentes, né, os seus irmãos, ele preferiu reinar sozinho. Que tendência, hein? E deixou os irmãos encarcerados nas profundezas da terra. A mãe dele, Gaia, ela ficou furiosa e predisse o fim de Crono. Ela disse: olha, você também, meu filho, você também será deposto do seu trono por um dos seus filhos. Temendo a realização dessa profecia, Crono fez algo bem semelhante ao que o pai já tinha feito, ao que Urano tinha feito. Só que ele não deixou nas mãos da mãe cuidar, né, dos filhos. Ele não enterrou como o pai enterrou nas profundezas de Gaia os seus filhos. Não, ele fez diferente. Ele teve filhos com a sua irmã Reia, o que era bem comum entre as divindades, então isso vai aparecer toda hora, vocês não se assustem com isso, tá? Ele com Reia teve vários filhos, só que quando as crianças, os bebezinhos nasciam, ele os engolia. Então essa era a forma de Crono garantir que essa gurizadinha nunca ia fazer com ele o que ele tinha feito com o próprio pai. Pegava o bebê e engolia. Cada vez que um nascia, ele o devorava. E lá ficavam eles dentro da barriga dele. Aí, Reia, desesperada, foi ver sua mãe Gaia, que também era mãe de Crono. E disse: o que eu faço nessa situação? Gaia disse: olha, você precisa ser mais astuta do que ele. Enrola uma pedra numa coberta e entregue a Crono. Ele vai engolir a pedra. Ele não vai nem se dar conta que não é o bebê, que é uma pedra. Vai achar que o bebê tá dormindo, não vai nem desconfiar. E aí, você dá um jeito de levar esse bebê para bem longe e deixa ele lá, escondido desse pai terrível. A profecia de Gaia não tardaria a se realizar. O bebê que elas acabaram de salvar era Zeus. O jovem Deus logo voltaria para perto do pai. Mas antes disso, Reia levou Zeus para ser criado às escondidas numa gruta lá na ilha de Creta. É uma das ilhas gregas, né? A ilha de Creta. Reia teve a ideia de deixar que Zeus fosse cuidado, fosse criado pelos curretes. Quem são os curretes? Eram demônios que tinham o costume de dançar batendo as armas umas contra as outras. E de fato, ela estava muito preocupada em proteger o seu filho e não queria que Crono ouvisse o choro da criança ou coisa assim. Então ela pensou, enquanto eles estão batendo aí essas armas umas contra as outras, tá uma barulheira e eles gritavam e cantavam, né? Não vai dar para ouvir uma criança chorando. Ok, tá tudo bem, né? Eram armas de bronze e encobririam bem o choro do bebê. Cercado pelas ninfas do lugar, o menino cresceu muito bem, foi alimentado com o leite da cabra amalteia e com o mel que as abelhas do monte Ida forneciam. E essa infância secreta transcorreu muito bem, sem que Crono descobrisse a existência do seu filho Zeus. Ele achava que tinha engolido a criança. Já crescido, Zeus sonhava em destronar o seu pai. Ele tinha esse desejo de ter o trono.
Mas ele não conseguia fazer isso sozinho. Então ele teve a ideia de dar uma bebida ao pai que obrigasse o pai a vomitar os seus irmãos. E o efeito foi fulminante. Libertados os irmãos, Zeus pôde se lançar com eles, então todos os filhos, contra Crono e contra os titãs que também estavam apoiando Crono. Após 10 anos de luta, a guerra ainda continuava e Gaia decidiu, porque ela tinha uma mágoa muito grande contra Crono, ela decidiu auxiliar Zeus e os seus irmãos nessa batalha, revelando a eles o conteúdo de uma velha profecia. Existia uma velha profecia que dizia que Zeus nunca venceria o exército do seu pai sem o auxílio dos ciclopes e dos outros gigantes. Para isso ele precisava, então, para conseguir esse auxílio, o que é que Zeus precisava fazer? Precisava descer lá às profundezas do Tártaro, onde eles estavam. Lembra que o Urano tinha colocado eles lá e que Crono não libertou? Pois é, ele tinha que descer lá. Zeus precisava buscar lá os tios, digamos assim, né? Liberte-os, e eles lhe darão o trovão, o relâmpago e o raio, disse Gaia, a avó de Zeus. Zeus seguiu esse conselho com a ajuda dos ciclopes, dos hecatônqueros, que eram os 100 braços, e dos gigantes. Ele, enfim, conseguiu derrotar o pai. Como ele tinha vencido também graças a seus irmãos Hades e Poseidon, eles foram assim os que estavam à frente dessa batalha, dessa guerra toda, Zeus partilhou com eles o domínio do mundo. Eles fizeram um sorteio. O universo se dividia na concepção deles, né, naquela mitologia, o universo se dividia em 3 regiões. O céu estrelado, junto com a Terra, era uma primeira região. A segunda era o oceano, toda a parte de águas do mundo. E, por fim, vinha a terceira região, que eram as partes subterrâneas. Feito o sorteio, cada um ficou com um reino desses 3. Zeus recebeu a parte luminosa e terrestre. As suas armas, inclusive, simbolizam as forças do céu, né? O trovão, o relâmpago e o raio. Hades ficou com a parte subterrânea, o submundo, o mundo subterrâneo, né? E reinando sobre o povo das sombras. É importante dizer que eles também chamam isso de inferno, mas não é daquele jeito que a gente pensa no inferno, né? Não é, o inferno para eles não é só onde os condenados pagam os seus erros, não, mas é todo um mundo subterrâneo, né? Que tem muitos seres lá também. E Poseidon, por fim, fixou o seu poder sobre todos os elementos líquidos, os mares, os rios que percorrem a Terra. E assim, nós estamos então sabendo agora um pouco, né, do que aconteceu com Crono, do que aconteceu com Zeus e do que aconteceu com Reia. E vamos saber o que mais vai acontecer adiante na próxima semana, tá bem? Tem uma pequena atividade para vocês fazerem, não é nada complicada. Ouçam esse vídeo aqui quantas vezes vocês quiserem e precisarem, tá bem? E na semana que vem nós vamos ver como foi toda essa descendência de Zeus, que já é considerada uma terceira geração, então, né, da mitologia grega, que é quando eles estão finalmente, vão pro tal do Olimpo, quem tá ali, quem habita o Olimpo, né? E quem são essas pessoas, essas divindades que estão ali com Zeus, tá bem? Uma boa semana para vocês, continuo com bastante saudade, mas continuo dizendo, fiquem em casa, se cuidem, façam as atividades e um grande beijo para vocês. Ânimo, ânimo, isso logo vai passar. Tá bom? Tchau!